Falar sobre gestão financeira é muito mais do que entender de números, é falar sobre autonomia, liberdade e decisão. Para a mulher empreendedora cuidar das finanças, do negócio e também um ato de autoafirmação é dizer eu estou no comando. Mas ainda existem muitos mitos, medos e tabus que precisam ser enfrentados. E é esse o propósito de hoje. Para nos ajudar nessa conversa, convidamos duas mulheres que vivem na prática gestão consciente do dinheiro e inspiram outras a fazerem o mesmo. Sejam muito bem-vindas! Antes de iniciar, queremos agradecer aos nossos patrocinadores: Centro Universitário, Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, Instituto AGC, que oferece palestras e cursos de pós-graduação e capacitação customizada, e Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast, do Clube Sorotimistas de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, modas, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce. Com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Estamos iniciando mais um episódio e hoje com o tema Gestão Financeira para Mulheres Empreendedoras. Um assunto muito importante para mantermos nossas finanças em equilíbrio. Tâmara, seja bem-vinda. Eu queria que você explicasse pra gente, porque muitas mulheres ainda misturam o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Quais são os impactos que isso pode trazer? Olha, o impacto, né, é não conseguir visualizar o tanto que está lucrando. Então, a gente tem um projeto que fala quem é você dentro do seu CNPJ, e a gente fala muito dessa importância, porque se eu separo meu dinheiro, eu consigo ver tanto que eu realizo, que eu fico na parte da educação financeira pessoal, consegue ver o que a gente está conseguindo realizar. Eu foco que planejamento financeiro ele é a base para realizar sonhos. Então, se eu estou conseguindo realizar os meus sonhos, e lá no meu negócio, se eu também estou conseguindo fazer minha empresa crescer. Então, o maior impacto quando a gente organiza as finanças é esse. Conseguir ver a saúde financeira da empresa e a saúde financeira das finanças pessoais. Tem que separar. Tem que separar. A gente vai conversar e vai explicar como é que faz isso. Vai dar certo. Bom, Miriam, você que acompanha de perto, né, vários empresários e empresárias, o que você apontaria como um erro crucial? Olha, o primeiro erro crucial é esse que vocês já falaram, que é misturar as contas de pessoa física com a pessoa jurídica. Esse é o erro, é o número 1, tá? Porque por causa desse erro, a empresa, por muitas vezes, não vai para frente. Ela não consegue ter reservas. Porque o lucro da empresa, o lucro é da empresa. Não é do empreendedor no primeiro momento. Depois é que ele vai retirar esse lucro. Então, esse lucro ele precisa estar ali para ele girar, para formar reservas. E quando se mistura, então não tem reserva, não se vê o lucro. E outro problema muito sério é a precificação errada. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a precificação, tem que ser muito criterioso com a precificação, porque não pode ficar nada de fora, porque senão você vai deixando o dinheiro ir pelo ralo. Meninas, a gente pode falar que separar o CNPJ e o CPF é também uma forma de empoderamento feminino? E como isso ajuda? Sim, é uma forma de empoderamento. Esses dias, né, até falaram pra gente, mas é possível, né? Vocês separam, é possível, porque dentro da empresa a gente tem que ter o Prolabore. Se eu trabalho para outra pessoa, eu vou ter o meu salário. Então, dentro da minha empresa, tem que ser a mesma coisa. Mulher, né? Nós, mulheres, a gente tem um lado emocional, a gente envolve mesmo ali, mas é possível separar. Mesmo que comece no papel primeiro, né, Miriam? Comece separando ali no papel, fazendo o fluxo de caixa, fazendo o controle financeiro pessoal. Se não consigo separar ainda as contas, começa ali pelo menos no papel. Depois, separei no papel, consegui ter clareza com os dados.
Ah, Tâmara, eu não gosto de planilha. Eu escuto muito falar assim, Tâmara, eu adoro vender, mas eu não gosto da parte de finanças. Então, automaticamente, quando você vai abrir um negócio, você já vem um combo, né? As finanças já vem junto. Então, primeiro eu posso começar separando ali no papel. Não entendo de planilha, não quero planilha, separo no primeiro momento no papel. Depois migra e depois separa as contas. Eu acho que seria um passo a passo para começar a fazer essa separação. Você consegue explicar para as nossas espectadoras aí o que seria esse Prolabore? Como separar ele? O Prolabore fica mais questão da Miriam, né? Mas o Prolabore é o salário da empreendedora. Ela joga para mim, mas também tudo começa com a pessoa física, esse Prolabore. Porque quando você empreende, você tem que saber, a primeira coisa que você precisa saber é o tanto que você precisa tirar daquele empreendimento, daquela nova empresa, para o seu sustento. Você precisa saber disso. Porque senão o negócio começa e você já começa a fazer pequenos assaltos ali no financeiro da empresa para você sustentar a sua casa e você não consegue, a empresa nunca vai para frente. Então, primeiro você precisa saber quanto eu preciso. Tá bom, Miriam, eu já comecei a minha empresa, já comecei errado. E agora o que eu faço? Então agora, comece a fazer um controle. Faça o seu próprio fluxo de caixa para você saber o tanto que você precisa por mês. E agora você vai na sua empresa e vê o tanto que você tem tirado. Tem sido suficiente? Não tem sido suficiente? Este valor que você tem tirado em pequenos saques, que acontece muito isso. Eu pergunto assim, quanto você tira por mês? Eu não sei. Ou então me diz, eu tiro tanto. Então vamos olhar o fluxo de caixa? Dá muito mais. Então, depois que você vê o tanto que você precisa, você olha o tanto que você está tirando. Você está tirando a mais e está estrangulando a sua empresa? Ou, de repente, aquele valor que você precisa já está estrangulando a sua empresa e, de repente, você vai precisar de uma segunda fonte de renda para que você dê espaço para a sua empresa crescer. Porque se você for de cara, conseguir tirar todas as suas despesas, ter um Prolabore que te sustente, a tua empresa não vai ter caixa para crescer. Não pode ficar dando aumento todo mês, então. De forma alguma, de forma alguma. No começo, sempre tentar trabalhar com aquilo que a empresa pode te oferecer e se não for suficiente, eu sempre oriento, tem uma segunda renda até a empresa conseguir chegar subir de nível. Uma coisa muito comum, a pessoa não tira nada da empresa. Na hora que a gente vai investigar, tá tirando... É o cofrinho. O cofrinho, caixa 2 da empresa. É o caixa 2. E outra coisa muito comum também, vamos pegar aí a prestação de serviço. Eu preciso de R$1.000, vou atender 10 massagens por R$100, fiz R$1.000. E não, né, Miriam? Aí tem que tirar o produto, o gasto do produto, a energia que você usou para realizar aqueles aparelhos ali na massagem. Então, às vezes, esse não precificar, que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, que a Miriam falou que é um dos erros, esse não precificar também está comendo ali o Prolabore, que é o salário do empreendedor. Acho que dá para vocês, não sei, vamos lá, deixa eu descobrir aqui agora. Quais são os primeiros indícios de que uma mulher está se sabotando? Está sabotando a própria empresa. Essa retirada... Não precificar é? Não precificar é, porque, na verdade, não é nem o não precificar, é precificar da forma errada. Porque acredita que está precificando, eu cobro R$100 da minha massagem, que foi o exemplo que eu dei aqui, e esquece de calcular o custo do creme, o custo do aparelho. Então, é um. Outro é fazer retiradas. Precisei abastecer o carro, passei no cartão da empresa. Ou então, peguei do caixa da empresa e passei e tá tudo certo. Então, isso daí também é uma forma de sabotagem, porque chega no final do mês, não vê o dinheiro. Aí fala assim, minha empresa não está dando dinheiro, né? E muitas vezes não faz nenhum tipo de controle financeiro. Porque ela tem tanta certeza que são pequenos saques e que não está fazendo diferença, que não faz questão nenhuma de anotar. Nem que seja no caderno. Porque o primeiro passo pode ser no caderno, não tem problema. Mas que haja esse registro. Então, meu filho precisou do lanche, pega aqui. Eu precisei pagar conta de energia, pega ali. Meu cartão de crédito, vou pagar aqui a conta da empresa.
Então, sem registro algum. Então, isso aí também tá sabotando a si mesmo e a empresa, porque é dali que vai sair o seu sustento e a empresa não vai para frente e se torna ali. Você está sabotando o seu CPF e o CNPJ. Exatamente. Meninas, a diferença, assim, porque existem muitas mulheres que empreendem por necessidade, né? Não coisas da vida. Como que isso impacta na gestão financeira? Olha, existem pesquisas do Sebrae a respeito disso, de quanto que as mulheres empreendem por necessidade. E o que acontece é que elas começam pela necessidade de ajudar em casa. Muitas vezes são mãe solo, muita mãe solo que é empreendedora para cuidar da casa. Então, elas não têm noção de gestão. Então, são negócios assim que, infelizmente, às vezes fazem parte dessa estatística de empresas que não duram 2, 3 anos. Tá? Então, eu recomendo sempre, pode empreender por necessidade, mas estude a respeito antes, estude sobre o mercado, tenha uma orientação a respeito, procure alguém que entenda de gestão, vai dar algumas dicas. Aproveita uma oportunidade, mas sempre procure conhecimento. Um grande exemplo que está aí todo mundo falando do morango do amor. Não provei hoje, pra gente. Simplesmente dizer assim, tá na moda, vamos fazer morango do amor e vamos vender. É uma grande oportunidade, eu estou precisando de dinheiro, mas levante os custos. Quanto que está o morango na sua região? Levante todos os custos. Está valendo a pena? Não está valendo a pena? Né? Que não seja aí por necessidade você simplesmente vai trocar a figurinha. Né? Mas invista em conhecimento. Por mais que tenha necessidade, não pode deixar de se capacitar. Nunca. Isso. Este é o Rosa Choque Podcast. Neste canal, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Bom, agora eu queria perguntar para vocês por que se vocês acham, né, se tem opinião divergente também, é diferente empreender para a mulher do que para o homem? Qual é essa diferença? Como que isso impacta? É diferente. Mulher, igual eu comentei, é muito emocional, e não que o homem não seja, mas o homem ele tem essa característica antropológica, né? Ele é mais racional, e a mulher geralmente tem múltiplas jornadas. É mãe, é filha, é dona de casa e empreender. Então, todos esses papéis estão ali envolvidos. Então, eu acredito sim que é bem mais desafiador para a mulher, e é um meio ainda hoje muito masculino, essa parte das finanças, quando você vai estudar. Hoje, graças a Deus, né, a educação financeira ela tem sido popularizada, que até tempos atrás ela era difícil, você ia procurar materiais, aulas sobre, são termos muito complexos. Então hoje, Miriam, temos a missão de trazer de uma forma clara, de uma forma simples, porque a educação financeira é para todas. E para todos, né? Então, a gente quanto mulher vai empreender, a gente tem que lembrar que nós somos emocional. Né? Isso faz a gente ser diferente, isso é maravilhoso. Então, a gente sempre tem que pensar, eu preciso também ter um pouco de razão quando eu vou lidar ali com o meu dinheiro. É prazeroso? Nem sempre, mas é necessário. A gente não pode deixar de lado, porque está tudo junto, né? Está no combo. Quando eu decido empreender, eu também assumo um papel de gestora do meu negócio. Para essa mulher que tá aí começando, né, tá querendo misturar CNPJ com CPF ali, quais seriam os primeiros passos práticos? Se não gostar de planilha... Não gosta de planilha. Não gosta? Então vamos lá. Um caderno, anotando as entradas, as saídas, e eu gosto muito de falar das metas, porque não existe planejamento financeiro sem meta. Não existe.
Então, eu posso colocar minhas metas ali, mensais, o que eu desejo para aquele mês, para o que eu desejo para o mês de setembro, para o que eu desejo para o mês de novembro. Então, isso vai ajudar muito a ter clareza ali no meu planejamento. E na parte de empreendedora, fazer um bom fluxo de caixa. Como que eu começo fazendo? Entradas, saídas, que aí a Miriam pode falar um pouquinho, que há muita confusão nessa entrada e nessa saída, porque a entrada é aquele dinheiro que entrou naquele dia. E às vezes é uma confusão. Eu vendi a prazo, vou receber daqui 30 dias, e às vezes a pessoa anota ali na entrada daquele dia. É verdade. Então eu preciso jogar lá pro dia que eu vou receber, né, Miriam? Não entrou, se não entrou, não entrou. Não entrou. Existe uma diferença entre o que você lança no fluxo de caixa e a sua previsão de recebimento e previsão de pagamento. Tá? Então, uma das primeiras a primeira coisa que você tem que fazer, você quer empreender, tem uma planilha para você fazer esse fluxo de caixa. Não gosta de planilha? Vai pro caderno. Ao menos um caderno, para anotar. Por que a gente fala tanto de planilha? Não que não seja possível fazer no caderno, mas é muito importante que esse fluxo de caixa tenha categoria para suas receitas e para suas despesas. Porque assim você vai saber aonde está indo o seu dinheiro. Porque se você simplesmente coloca saiu tanto, ou então coloca ali qualquer nome e não se importa para onde foi esse dinheiro, você não vai depois conseguir conter os seus custos. Então é importante você criar categorias. Então você vai lançar, hoje eu paguei energia elétrica, hoje eu paguei o fornecedor, hoje eu paguei a faxineira. Amanhã, o que você for pagando, vai colocando nas categorias. Para chegar no final do mês, você poder ter um total de cada categoria. Isso é muito importante. Numa situação que você precise diminuir custos, você vai saber aonde que é o seu maior custo. Por outro lado também, se um custo começa a se elevar demais, vai te saltar aos olhos, porque você vai ver no fluxo de caixa. Então, é muito importante essa categoria. Como eu te disse, eu prefiro a planilha, porque a planilha você faz isso no Excel, você soma, ou no sistema. Mas no caderno, nada impede você fazer isso também, tá? Mas é muito importante que você some que no final do mês você tenha essa somatória. Tudo que você gastou com cada categoria e tudo que entrou por categoria. Por exemplo, um salão de beleza. Se ela colocar só entradas, mas é interessante saber o que entrou com o serviço de luzes, o que entrou com corte, o que entrou separado, até para saber... Que dá mais lucro. Exatamente, até para poder fazer um estudo. Tá? Então, por categorias, sempre no caderno ou na planilha, isso é porque às vezes pode acontecer ela estar pagando para a cliente estar fazendo a luz. As luzes, no caso. Mal precificada. Mal precificadas. Ela vai conseguir distinguir nisso. Então, eu falo assim, não, vou ficar só com corte. Então, ela vai conseguir saber qual que é o serviço. Ah, minha demanda está muito grande. O que eu vou dar prioridade? Ah, vou dar prioridade para as luzes? Ah, vou dar prioridade para o corte? Então, tendo isso ali na vista... Visualizar é bem melhor para trabalhar também. O acho não toma decisão. Eu falo sempre isso. O acho não toma decisão. Eu acho que eu gasto tanto por mês. Eu acho que eu faturo tanto. Eu acho que eu tenho tanto para receber. Não dá para tomar decisão. Eu acho que o meu prolabore. Não dá para tomar decisão em cima do achismo. Até pensando em crescimento. Você precisa fazer uma reserva para poder crescer. E talvez você não tenha uma reserva suficiente, mas tem uma oportunidade de adquirir alguma coisa que vai fazer você crescer, dar um passo para frente. Você precisa olhar o seu planejamento. Olha, o meu faturamento tem sido tanto, a média é tanto, a média de entrada é tanto, a minha média de pagamentos, de custos fixos é tanto, vai caber essa parcela? Até para tomar uma decisão, você precisa ter dados. Você não pode tomar uma decisão dessa em cima do eu acho que vai caber no orçamento. Recentemente, teve uma aluna nossa e ela precisa contratar uma estagiária. E ela tendo clareza do fluxo de caixa dela, porque vai ajudar ela na produção. Porque ela precisa fazer as postagens do Instagram, ela precisa embalar os produtos. Então, isso que ela consegue terceirizar no serviço dela, ela vai poder contratar uma funcionária ou uma estagiária. Então, trazendo essa clareza do fluxo de caixa, ela conseguiu tomar essa decisão. Se é viável hoje para ela ou não.
tudo isso visualizando. Tá vendo? Mulheres assim, não precisa ser um primeiro curso de Excel. Pode ser no caderno. Pode ser no caderno. Depois vai pro Excel. Depois do Excel. Depois é uma coisa gradativa. Começa a pegar gosto, começa a ter um olhar. Tem uma frase que ela é muito clichê, mas ela é muito real. Tudo que você foca, expande. Então, quando a gente começa a ter esse olhar dentro do nosso planejamento financeiro, ele melhora e ele começa a crescer. E é muito gostoso. E aí, quando a mulher começa a lucrar muito, existe talvez um sentimento de culpa? O que é isso? Vocês já tiveram um caso desse? Sim, sim. Como eu também sou coach, trabalho aí com essa parte da educação financeira, a Miriam sempre conversamos disso. Existe sim. Por exemplo, tudo vai depender do que está lá no inconsciente. Nós somos 5% consciente e 95% inconsciente. Então, se eu vim de uma família que não é tão bem sucedida e eu começo a elevar minhas finanças, ter uma rentabilidade boa, começo a construir ali, consolidar a minha empresa, minhas finanças, e minha família não é tão próspera assim. A mulher sente culpa, não sei o homem, mas geralmente nosso público é maior, nosso público maior é feminino. Sente culpa, fala assim, meu Deus, se eu comprar isso, o que minha família vai pensar de mim? Nossa, eu troquei de carro, tem gente da minha família que já tá me olhando torto. Então, tem essa culpa. E quanto assim, porque não sei vocês, mas na escola eu não tive educação financeira. Tive que buscar tudo depois. E a maioria, graças a Deus, agora foi aprovado um projeto, hoje tem nas escolas. Mas na nossa geração não teve isso. Me atrasaram 10 anos isso. Não é? Então, são muitas crenças que têm que ser quebradas. Então, quando a gente prospera, a gente pode ajudar pessoas. Então, a gente tem que começar a introduzir esse tipo de pensamento. E dinheiro, ele é só uma ferramenta. Ele não é vilão e nem mocinho. Ele é uma ferramenta que nos proporciona a construir sonhos e buscar uma nova realidade. Como que a mulher consegue lidar, ou como ela pode lidar com isso, Miriam? Com essa culpa? Olha, quando eu encontro uma mulher que se sente limitada dentro disso que a Tamira falou, eu sempre me lembro da liberdade. Porque a liberdade, eu lembro a mulher da liberdade que ela tem. Porque essa liberdade que o empreendedorismo dá, que uma empresa lucrativa dá para essa mulher, tem que ser maior do que tudo. Ela tem que se lembrar disso. Essa liberdade de tomar uma decisão dentro de casa, sim, em comunhão com o marido, com o parceiro, mas de poder, a liberdade de poder dar uma situação melhor para o filho, dar um presente melhor, dar uma condição melhor, dar um estudo melhor. Um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Ela tem que olhar para tudo isso, esse retorno bom que ela está tendo. Ela tem que aprender a olhar para isso. Porque fica aí essas raízes aí que ficam limitando. Então, o que eu gosto sempre é de lembrar. Vamos lembrar da parte boa? Vamos ver o que está te dando isso? Vamos olhar para o retorno? Vamos olhar para o retorno? Vamos olhar para tudo isso que está te proporcionando para você ser capaz de deixar o resto para trás. E acreditar que ela é merecedora. Ela é merecedora, sim, né? Dos lucros, do carro melhor, da bolsa melhor, do salão melhor que ela pode frequentar. Ela é merecedora. Exatamente. E entra a questão de mãe também, né? Falar assim, deixei meu filho na escola, deixei minha filha na escola, e tá tudo bem, desde que seja conversado, desde que tenha um tempo de qualidade, tá tudo bem. Essa culpa, fala assim, quando nasce um filho, nasce uma culpa. Essa culpa tem, mesmo se a gente empreender ou não empreender. Né? Vai ter em qualquer lugar. Então é trabalhar com essa culpa para que a gente possa explorar o melhor, né? Sempre lembrar. Eu gosto de anotar as metas, porque quando a gente vê o que nós estamos realizando, dá um up, né? Então, mas a gente pode fazer um quadro de visualizações, falar, poxa, eu estou deixando, mas olha o que a gente tem conquistado. Exatamente. E é uma balança, né? Sim, vamos para o próximo bloco. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e aos sonhos que transformam o mundo de todos os dias. Vocês acreditam que uma mulher com uma gestão financeira forte,
ela também se torna forte emocionalmente? Sim. Eu costumo falar que a gente pensa melhor, toma decisões melhores, a gente anda melhor. Você vê uma pessoa andando toda, pode saber que a conta financeira dela tá gordinha. Eu acho que sim, é muito importante para a mulher, deixa ela mais forte. E a gente volta na última resposta, é a liberdade, né? Isso deixa a mulher muito mais forte. Ela poder dar o melhor para os seus, para aqueles que, os filhos, isso deixa ela muito mais forte. Agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as nossas Rosa Shockers, para as nossas seguidoras, para quem nos assiste, uma lição de ouro para elas conseguirem prosperar financeiramente em seus negócios. Olha, eu diria, invista em conhecimento. Participe de workshop, de palestras, não perca nenhuma oportunidade de adquirir conhecimento. É isso que vai te ajudar a gerir o seu negócio, a cuidar do seu empreendimento. Então, não perca nenhuma oportunidade de adquirir conhecimento. Assim como você ama o seu negócio, ame também cuidar das suas finanças. Crie momentos, eu costumo falar assim que a gente tem que marcar encontro com as nossas finanças. Então estipula, depois que você organizou, o gerir são 5 minutos. Então eu falo assim, eu vou me encontrar com as minhas finanças todo dia 5, eu vou me encontrar todo dia 10, todo dia 20. Então coloca a data para você sentar, olhar o que está funcionando, o que não está, e para melhorar. Não se culpe. Faça ser leve, porque a gente fala, ai meu Deus, hoje eu tenho que olhar minhas finanças, hoje eu preciso sentar e calcular. Faça ser leve, hoje eu tenho um encontro com minhas finanças. Prepare um chá, um suco, vai lá e se encontra com as finanças. Em frente. Mas de uma forma leve, né? Porque já tem peso demais. E eu falo, pode ser leve. E vai ser leve. Vai ser leve. Muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês. Obrigada pelas lições, né? E é isso. Encerramos mais um episódio de hoje. Agradecemos muito a participação das nossas convidadas. E também te convidamos a se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você, que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce com força e